Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entrevista com Especialistas aqui no Backstage dos Negócios. Estamos aqui nos estúdios do Portal Meon, o mais completo veículo de comunicação do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Lembrando que esse episódio é um oferecimento do nosso patrocinador oficial, a Tec 10 Soluções em TI, tecnologia e inovação para o seu negócio. Bom, para o Entrevista com Especialistas de hoje, nós trouxemos um assunto muito importante para todos os empresários, que é a questão de crédito, a questão financeira de um negócio. Como a primeira temporada vem toda trabalhada na abertura de um negócio, entender as opções de crédito é importante para abrir um negócio, para estruturar o seu fluxo de caixa e também para planejar o próximo ano do seu investimento. Recebemos aqui hoje a Marisa de Oliveira. Muito obrigada, Marisa. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vou pedir licença para ler a sua qualificação. Bacharel em Administração e pós-graduada em Gestão de Pessoas. Marisa, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, como que você chegou até o cenário de hoje trabalhando com investimentos. Se apresenta para nós. Primeiro, eu quero agradecer, a oportunidade de estar aqui para poder dividir tudo aquilo que eu aprendi, o que eu aprendo, poder fazer essa parceria, com todos. Falando aqui rapidamente, quem é a Marisa? Eu sou de Santa Branca, uma cidade aqui do Vale do Paraíba, uma cidade deve ter mais ou menos 15 mil habitantes. Eu saí muito cedo de lá, com 16 anos, vim para São José dos Campos para estudar e trabalhar e comecei a fazer estágio já num banco público e daí eu não saí, Então eu passei por vários outros bancos, foi uma trajetória de 30 anos. E depois eu fiz uma transição de carreira para trabalhar justamente como planejadora mesmo financeira, para atender tanto pessoa física como pessoa jurídica. Eu sou casada, tenho 2 filhos, um de 14 e um de 11 anos. E eu sou apaixonada pelo que eu faço porque eu sempre soube que eu gosto de poder ajudar as pessoas. Eu me identifico muito, na conexão das pessoas. Então, desde o primeiro momento, quando eu entrei como estagiária em banco, e fui inserida no mercado financeiro, eu tive um outro olhar, para poder ajudar as pessoas a investirem melhor, para poder cuidar do patrimônio delas, para poder proteger, o patrimônio, mas de forma distinta, porque cada pessoa ela tem as suas particularidades, tem o seu ciclo de vida. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Marisa, nesse sentido, conta pra gente como que o crédito inicial ele é fundamental para quem está abrindo um negócio. Sim, o crédito ele é fundamental justamente porque os novos empresários, eles precisam dessas linhas de crédito justamente para realizar o pagamento dessas despesas operacionais, como salário, aluguel, até mesmo para poder comprar insumos, os materiais para o seu desenvolvimento, até ele iniciar mesmo a sua vida, para ser inseridos no mercado. Então, eles precisam desse fluxo de caixa para ter esse acesso, para desenvolver o seu projeto. A gente tem em mente que geralmente uma empresa demora de 2 a 5 anos para se consolidar financeiramente. Quais as opções de crédito para quem está começando? Existem diferenças entre os produtos? Explica um pouquinho para nós. Quem chega até hoje, vamos supor, estou abrindo uma empresa e chego até o escritório da Marisa hoje. Qual o melhor produto eu posso adequar ao meu tipo de negócio? Sim. Primeiramente, a gente precisa ter uma escutativa no sentido para identificar qual que é a real necessidade daquela empresa. Então, a gente precisa entender qual que é o projeto, qual que é o nicho, qual que é o público. Se é um crédito para curto prazo, então seria um capital de giro. É para infraestrutura, a gente tem que acionar alguma linha de crédito de um banco de desenvolvimento. Qual tipo de crédito? É importante a gente diversificar de acordo com cada necessidade. Se é curto prazo, se é médio prazo, longo prazo. E é importante essa diversificação também para um futuro breve para essas empresas, justamente para verificar a capacidade dessa diversificação, justamente para ter uma forma sustentável para a elevação do seu negócio. Então, é muito importante que tenha essa escutativa para identificar primeiro qual a real necessidade, até para entender a capacidade de pagamento para que seja algo sustentável. Entendi. Então, hoje, para
aprovação de um crédito, quais requisitos eu tenho que te apresentar? Tá. Existe documentação? Como que é feita essa análise? Sim, ótima pergunta. É importante que esses empresários eles tenham uma organização, né, na documentação, seja tudo ok, desde de um demonstrativo, né, de resultados, quais são as perspectivas, qual o balanço, caso tenha, como que ele se organiza no fluxo de caixa. Então é importante que ele passe todas as informações solicitadas, porque o profissional de crédito ele precisa fazer uma defesa, né, seja através de um crédito bancário, seja para um banco de desenvolvimento, como que vai ser realizado. Então, quanto mais informações detalhadas a gente tiver, melhor para a gente poder conceder esse crédito. Entendi. Para quem está começando, tem um produto específico ou não? Pode ser variável dependendo do tipo de negócio. Depende do negócio. Geralmente, quem está no início, né, dessa trajetória, geralmente ele solicita o capital de giro, né, justamente para as despesas operacionais. Mas tudo vai depender da real necessidade de cada empresa. Entendi. Assumir um crédito é uma responsabilidade grande. Sim. Até no quesito de comprovar ao banco ou à instituição financeira de que consegue fazer o pagamento do compromisso assumido. Sim. O que você indica para o empresário, para o empreendedor que está começando, como ele se planeja financeiramente antes de buscar um crédito? Sim. É muito importante que primeiro ele tenha em mente a clareza de onde ele está e para onde ele vai e como que ele vai desenvolver tudo isso. E como que é realizado através desse planejamento financeiro. É muito importante para que ele tenha essa clareza para ele fazer em seguida as suas execuções. Então, quando ele apresenta isso para uma instituição financeira, ou então até mesmo uma capacidade de mostrar para ele o tamanho, ou quais são as perspectivas, para que ele possa arrecadar investimentos, né, para a sua evolução, né, do seu negócio, então é importante que ele tenha muito claro. Né? Então, tem algumas empresas que às vezes fica com uma indecisão. Então, é importante ter essa clareza, qual que é o nicho, para onde eu vou, onde eu estou, né? E fazer esse planejamento. Não só o planejamento, mas seguir esse planejamento através de uma execução. Então, é muito importante que tenha esse engajamento, que ele seja comprometido com ele mesmo, né? Com os seus valores, com os seus princípios, qual que é a promessa dele, né, no mercado. Quanto mais ele for claro nesse sentido, né, melhor vai ser o desenvolvimento dele no mercado. Entendi. E conta para nós um pouco da Alta Vista Investimentos. Como que vocês fazem esse suporte para quem está começando um negócio? Sim. A história da Alta Vista Investimentos, ela coincide com a história da XP, que foi o escritório pioneiro. O nosso fundador, né, que é o André Albo, ele começou junto com o fundador da corretora XP, que é o Guilherme Benchimol. E hoje nós temos 10 filiais, né? Então nós estamos aí no mercado há mais de 18 anos, mais de 15 bi sob custódia, né? Resolvendo questões, né, das famílias, cuidando, né, prontamente do patrimônio dessas famílias. Então, dentro da Alta Vista, quando eu escolhi a Alta Vista, eu tive muito cuidado na questão da estrutura. Porque são vários escritórios que estão vinculados à corretora, mas cada escritório tem seu DNA. Eu tomei esse cuidado por conta da minha trajetória, porque muitos clientes, pessoas que acompanham, né, a minha jornada, eu sabia que eu precisava de uma estrutura. Porque é impossível você sozinha bater no peito e falar, eu resolvo tudo. Então, eu precisava de um escritório como a Alta Vista, onde existem vários pilares para eu poder desenvolver a necessidade de cada cliente. Entendi. Então, dentro da Alta Vista, a gente tem vários tipos de produtos. Produtos são commodities, então o principal foco é o nosso cliente, para a gente poder identificar a real necessidade. Entendi. Então, o que a pessoa precisar, tudo que envolve, né, financeiramente o patrimônio dele, seja como investir, seja como conceder um crédito para não descapitalizar, seja alguma situação cambial, porque a gente trabalha também com câmbio no internacional, a gente trabalha com soluções tributárias
fiscais, planejamento sucessório. Então, tudo que uma pessoa física ou uma empresa precisa, a gente procura dentro da Alta Vista. Legal. O que a gente não tem dentro da Alta Vista, como a gente está há bastante tempo no mercado, a gente tem parceiros no mercado, porque o principal é atender a real necessidade desses clientes. Entendi. Então, eu estou muito confortável, né, dentro de casa da Alta Vista. Que bom saber. E existem alguns produtos que são específicos para quem está começando? Tem, assim, algo que seja mais comum de ser procurado? Quando as pessoas chegam até vocês abrindo um negócio, tem algum produto específico? Sim, a primeira coisa que nós fazemos é essa análise, né, da empresa como um todo. Principalmente o balanço patrimonial da empresa, identificar, né, o que de fato a empresa precisa naquele momento. Geralmente, quem está iniciando, como foi citado, em relação ao capital de giro, né? E a gente vai verificar se o sócio, né, os sócios dessa empresa, eles têm algum tipo de garantia para poder conceder um crédito mais barato, né, com custo efetivo total mais baixo. A gente verifica, né, quais são esses detalhes que melhor vai atender, né, em relação ao crédito. Quais erros mais comuns podem Oh, meu Deus, desculpa. Quais erros mais comuns podem comprometer a obtenção de um crédito? Sim, é a falta de pagamento, né? Porque quando você não faz um planejamento financeiro adequado, até para identificar a capacidade de pagamento da empresa, é comum, né? Eles deixarem de pagar, não pagarem em dia, principalmente os tributos, né, alguma dívida relacionada à Receita Federal. Então, é importante, ou então concentrar o crédito em apenas, por exemplo, créditos bancários e não diversificar em outros tipos de créditos. Então, as empresas às vezes trabalham com, por exemplo, cartão de crédito, tem lá a maquininha, então tem antecipação de recebíveis. Procurar entender e diversificar os créditos. Então, isso mostra para o mercado a capacidade que a empresa tem, até na questão da gestão financeira da empresa. Legal. Então, é importante, né, esses pontos. Entendi. E a Alta Vista, ela trabalha com qualquer tipo de empresário? Todos os tipos de porte? Sim, sim. Entendi. Tanto do pequeno, né, do médio. E tem alguma dica para melhorar o score de crédito? Tem algum segredo de bastidor que a gente pode compartilhar com os telespectadores? Sim. São alguns pontos essenciais, né? Desde pagamento em dia das suas contas, né? A gente fala muito mesmo em relação ao planejamento financeiro. A gente bate muito nessa questão justamente para você poder seguir exatamente o que tem que ser feito, né? Para você não dispersar. Essa dispersão é muito prejudicial na hora de conceder um crédito. Entendi. Então, pagamentos, né, das dívidas em dia, controle de caixa, gestão de todo o balanço patrimonial, quanto que eu tenho de dívida, o caixa, né, ele é compatível com a dívida a curto, médio, longo prazo. Entendi. Então, quanto mais explícito ele for para o mercado, melhor para a concessão de crédito e uma saúde, né, uma vida saudável para essas empresas. Essa pré-consultoria a gente também encontra na Alta Vista? Vocês Sim. também fazem esse trabalho? Sim, a gente tem toda uma equipe, né, qualificada que ajuda, né, o profissional. No caso, eu sou planejadora financeira. Quando eu identifico essa necessidade, né, por trás da Marisa tem toda uma equipe, né, de análise mesmo minuciosa para a gente poder estar atendendo esses clientes. Aprovado o crédito, existe um acompanhamento desse cliente? Ou aprovou e vida que segue? Sim, nós trabalhamos com uma assessoria, tanto que a gente ajuda nesse planejamento justamente para a gente poder acompanhar se aquele planejamento ele faz sentido. Porque a partir do momento que quando você sabe o seu ponto de partida, é onde você quer chegar, porque complica quando você não sabe onde você quer ir, né? Porque pode ser qualquer lugar e tá tudo bem, né? Ou melhor, não está nada bem, né? Você precisa ter um ponto focal, porque no decorrer você vai se deparar com alguns desafios que fazem parte, mas são feitos ajustes. Então, o que a gente faz é esse acompanhamento, se haverão necessidades desses ajustes ou não nessa trajetória. Entendi. Aqui, na primeira temporada, a gente tem um foco principal em quem está começando uma empresa, mas eu acredito que muitos empresários
procurem investimentos e créditos ao longo também da vida operacional das empresas. É comum você receber também, e em quais momentos? São momentos de apoio em uma crise financeira? São momentos onde eles querem capitalizar para fazer um investimento maior, para expandir, para abrir uma franquia? Vocês fazem a análise e o acompanhamento de todo esse setor também. Exato. Existem alguns casos que chegam para nós alguma necessidade imediata e a gente já consegue identificar, porque às vezes realmente não tem um planejamento financeiro, porque de repente não fez aquela separação de pessoa física da jurídica, a gestão de fluxo de caixa e tudo mais. E existem muitas empresas que são super organizadas justamente para aquisição, para conceder esse crédito, para não descapitalizar o seu patrimônio. Então, é feito esse acompanhamento. Então, o crédito, o planejamento financeiro, ele é essencial para a sustentabilidade do negócio. Então, quando chega para nós uma necessidade, a gente vai verificar qual o menor custo vai se adequar para aquela necessidade. Eu acabo até sendo repetitiva, Não, mas justamente porque sempre volta aonde? No planejamento financeiro, né? Entendi. Porque se não houver o planejamento financeiro, ele complica a vida da empresa, né? Então, a gente sempre bate mesmo firme. Então, vamos começar do zero. Onde você está, para onde que você quer ir, quais são, né, os mecanismos para a gente poder te ajudar a chegar aonde você quer. Respeitados os sigilos, claro, existe algum exemplo que você pode compartilhar com a gente? De alguma empresa que buscou crédito para se capitalizar, para fluxo de caixa? Sim, sim. Essa concessão de crédito, ela é muito procurada até para ter um histórico. É muito importante ter um histórico de crédito no mercado. Então, tem muitas empresas inclusive eu tenho uma empresa de tecnologia, justamente ela solicita concessão de crédito, nem sempre, às vezes, é direto, né, com a Alta Vista, porque existem os pares, é importante que tenha um relacionamento com os pares, com os outros bancos. Entendi. E justamente para que ele possa utilizar desse valor para ir investindo esse fluxo de caixa, para estar preparado com alguma oportunidade de mercado. Então, ele já se prepara, porque tem gente que olha o crédito como algo negativo, né? Quando é bem planejado, ele é extremamente sustentável, justamente para você se preparar com alguma oportunidade que possa aparecer a qualquer momento. Então, tem muitas empresas que fazem isso. Foi um ponto interessante mesmo, porque às vezes a gente olha o crédito como algo, será que eu faço isso? Né? É um processo muito planejado, assim, muito pensado, porque traz uma obrigação que a gente tem que ter um planejamento financeiro para conseguir cumprir. É importante também passar para o pessoal de casa exatamente o que você disse, que o crédito muitas vezes ele vem para impulsionar a empresa. Exato. Então, acho que a Alta Vista também ajuda nesse sentido. Exato. Marisa, quando o empreendedor ele quer começar um negócio, mas ele já tem um histórico ruim em relação a crédito, existe uma alternativa para que ele possa iniciar, para que ele possa conseguir uma concessão de crédito? De novo, a gente precisa analisar esses detalhes, né, o motivo pelo qual, né, levou a essa questão do histórico ruim no mercado e entender o que pode ser feito. Então, a gente tem, né, logicamente, o comitê de crédito, então cada caso é um caso que vai ser estudado, mas é importante que ele fale todos os detalhes, suas dificuldades, quais são as pendências, justamente para verificar qual o ponto, onde começar, né? Na taxa mais alta que ele deixou para trás, uma conta com um custo, né, do dinheiro que estava muito elevado, o que pode ser feito, o que ele tem em mãos que ele pode de repente agregar como garantia, mesmo com algumas pendências do mercado. Então, cada caso é um caso e a gente estuda, né, todos esses detalhes. Entendi. Que interessante, Marisa. Já partindo assim para o nosso final, eu gostaria que você destacasse se existe mais algum ou alguns pontos que são importantes para a gente passar para quem está buscando um crédito para empreender. Sim. Eu acredito muito em 3 grandes pilares para essas pessoas, para esses empresários, que é você analisar as ideias, analisar projetos, a análise, o planejamento financeiro, né, onde você está, para onde você quer chegar,
e você seguir à risca esse planejamento financeiro e a execução, que é o mais importante. Não adianta você ter um lindo planejamento e ideias maravilhosas se você não executar. E para você poder executar, você tem que ter engajamento. É você acreditar no seu negócio, é você acreditar em você. E é assim que a gente consegue evoluir no nosso negócio, né? A gente escuta tanto em resiliência, a gente se prepara dessa forma, porque quando a gente se depara com a realidade, ela é dura, né? Então, frente aos desafios, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar, sabe, ter casca grossa, porque a gente vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, mas o nosso objetivo tem que estar lá. E se a gente tem engajamento, tem energia para executar, a gente vai longe. Nossa, que papo bacana, acho que foi enriquecedor, importante. Muita gente que está começando busca realmente essas questões e tirar essas dúvidas em relação a crédito. Muito obrigada por ter aceitado, obrigada por ceder assim o seu tempo para que a gente possa falar de um assunto tão importante. Agradeço a sua presença. Gostaria que você deixasse seu contato, seu e-mail, telefone, para que o pessoal possa realmente te encontrar para, quem sabe, fluir um crédito pela frente. Ai, maravilha. Novamente eu agradeço, viu, pela oportunidade, por esse papo muito gostoso. O meu contato é celular, né, WhatsApp 12 99181 4026. Meu e-mail corporativo é marisa.oliveira@altavistainvest.com.br ou até mesmo, né, nas redes sociais. Legal. A gente vai deixar aqui embaixo também escrito para facilitar, mas agradeço sua presença. É isso, pessoal. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Entrevista com Especialistas aqui no Backstage dos Negócios. Um beijo e até a próxima. Ai, que delícia! Gente, parece que eu falei, sei lá se eu falei coisa com sentido. Não, falou. Exato. E essa coisa que você falou, né, da timidez. Acho que tudo que tira a gente do conforto, né? Deixa a gente assim, agora. Filha, vai, vamos embora. Vai que vai, levanta a cabeça. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo. E a gente tem que curtir, né? Assim, a trajetória, o processo, faz parte, né? Tem que se divertir.